Por isso que a gente tem reações quando temos visões, sonhos, quando a gente sente o poder de Deus de uma forma muito intensa, a gente reage, né? O nosso corpo reage. E aí eu comecei a orar e comecei a descer as madrugadas com mais frequência, né? Voltei a descer esse mês as madrugadas assim com a frequência maior. E aí quando foi na segunda madrugada que eu estava orando, eu tive um sonho assim muito nítido, que parecia que eu estava dentro ali. E eu via pessoas morrendo muito rápido. E quando a pessoa morreu, era uma coisa assim tão rápida que todo mundo ficava assustado assim, tipo, como assim? Fulano morreu, a pessoa assim, morreu agora, era como se a pessoa tivesse caído assim e morrido rapidamente, coisa de segundos. E não era só uma pessoa, eram várias. Isso acontecia com várias pessoas. E aí eu lembro que quando eu olhava assim pela janela, porque eu estava em um lugar, e eu olhava pela janela e a pessoa não era colocada dentro do caixão não, porque não dava tempo. Era como se ela saísse de uma maca, de um hospital. Meus amados irmãos, Márcia Caroline, orando às madrugadas, Deus mostrou para ela o que está para acontecer. Foi uma revelação dolorosa, foi um sonho espiritual, é algo terrível que nós precisamos estar atento no que Deus mostrou a ela. A princípio, ela disse que estava resistente, que ela não queria fazer, mas ela obedeceu a esse comando de Deus. Então peço a você que assista esse vídeo até o fim e obedeça aos comandos de Deus, porque é uma jovem que está orando às madrugadas, que voltou a orar às madrugadas e que Deus se revelou a ela. Então tem um comando de Deus para O as Espírito Santo nossas falou assim pra vidas. mim. Eu estava orando de pé, intercedendo aqui, né, pela casa, uma coisa que eu sempre faço. E aí eu caí de joelhos e o Espírito Santo falou assim pra mim: desça as madrugadas, volte a descer mais as madrugadas, porque eu quero te mostrar algumas coisas. E aí ele disse assim: eu vou te mostrar coisas terríveis, aguenta. E como eu falei pra vocês aqui, né, é um pouco difícil ver algumas coisas ou ouvir algumas coisas, então por isso que ele fala: aguenta, porque tem visão que você vai ter, sonho que vai ser difícil. Vai ser terrível mesmo para você, porque nós somos seres humanos e nós temos uma carne, né? Então esse nosso corpo corruptível não tem estrutura para suportar o sobrenatural. Você consegue ver algumas coisas, ouvir algumas coisas, só que você sente reações, como eu sempre falo com vocês aqui. É por isso que nós ganharemos um corpo incorruptível quando nós formos reinar com Cristo, porque realmente esse corpo aqui não tem estrutura nenhuma para isso. Ele até suporta, mas o nosso corpo não foi feito para o sobrenatural. O nosso corpo é natural. Por isso que a gente tem reações quando temos visões, sonhos, quando a gente sente o poder de Deus de uma forma muito intensa, a gente reage, né? O nosso corpo reage. E aí eu comecei a orar e comecei a descer as madrugadas com mais frequência, né? Voltei a descer esse mês as madrugadas assim com a frequência maior. E aí quando foi na segunda madrugada que eu estava orando, eu tive um sonho assim muito nítido, que parecia que eu estava dentro ali. E eu via pessoas morrendo muito rápido. E quando a pessoa era uma coisa assim tão rápida que todo mundo ficava assustado assim, tipo, como assim? Fulano morreu, a pessoa assim, morreu agora, era como se a pessoa tivesse caído assim e morrido rapidamente, coisa de segundos. E não era só uma pessoa, eram várias. Isso acontecia com várias pessoas. E aí eu lembro que quando eu olhava assim pela janela, porque eu estava em um lugar, e eu olhava pela janela e a pessoa não era colocada dentro do caixão não, porque não dava tempo. Era como se ela saísse de uma maca, de um hospital e já fosse lançada ali dentro daqueles, sabe aqueles carrinhos de cortejo fúnebre? Então, eram aqueles carrinhos de cortejo fúnebre, só que a pessoa não era colocada no caixão, ela já era jogada ali e o caixão ia ao lado da pessoa e não tinha velório não, a pessoa já ia levada direto para o cemitério. Então, o caixão ia ao lado do carrinho de cortejo. Olha, foi isso que eu achei super estranho. O caixão ia ao lado, a pessoa não ia dentro. O caixão ia ao lado da pessoa. Era como se fosse para quando chegasse lá, só colocasse a pessoa dentro do caixão e fechasse e enterrasse. Então, não tinha velório. Por quê? Eu via pessoas morrendo e eram pessoas da mesma família. Então, qual o entendimento que eu tive? Não tem como você fazer um velório de várias pessoas da mesma família no mesmo dia. Por exemplo, se morrer 2, 3, 4 pessoas da mesma família no mesmo dia, como é que você vai velar tanta gente assim de uma vez? E aí eu lembro que quando eu descia pra ver essa pessoa que tinha morrido, já vinha outra. Já vinha outro carrinho com outro. Fulano também morreu. Gente, foi um sonho assim terrível. Eu acordei bem assustada e acordei logo. E aí, quando eu acordei, eu pensei assim, nossa, tomara que seja da minha cabeça esse sonho, que não tenha sido sonho espiritual. Porque eu via pessoas até conhecidas minhas, pessoas que eu gosto e que eu vou ficar muito triste se Deus levar agora. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, tomara que seja da minha cabeça, porque eu vou ficar triste se isso acontecer. Se o Senhor levar essas pessoas agora, eu vou ficar muito triste. Só que eu tinha acabado de orar. Eu levantei pra orar às 4, é o horário que eu oro de madrugada. Quando eu terminei a oração, eu fui dormir. E assim que eu dormi, eu tive o sonho. E quando eu acordei, o Espírito Santo ministrou no meu coração, né? Eu acordei com essa palavra assim muito forte.
que está em 2 Crônicas 7,14. E eu nem iria contar pra vocês isso aqui, porque eu não gosto de ficar falando essas coisas. Eu gosto de falar de coisa boa, de ensinar vocês, de trazer coisas assim, que não vão deixar vocês com medo, apreensivos. Eu sempre falo, não tenham medo. Eu sempre tento passar pra vocês as coisas de uma forma bem leve, para que vocês não fiquem assustados, porque eu não gosto de mexer com a mente das pessoas assim, de ver as pessoas assim, assustadas, com medo, apreensivas. Eu não gosto, de verdade. Só que aí, enquanto eu estava pensando sobre isso, resistindo para falar, ele disse assim: não resista em falar aquilo que eu te mostro. Não deixe de falar as coisas que eu estou te mostrando, é para falar tudo. Aí eu disse, tá bom, eu vou obedecer. Mas eu confesso que eu não queria contar para vocês, foi muito real, assim. Era bem assustador. E não dava tempo, assim, nem de você chorar por conta de um que já vinha outra pessoa da mesma família ali pra ser levada também. Então, né, o Espírito Santo me falou que o anjo da morte vai passar. E eu falei pra vocês aqui, compartilhei. Eu não sei como é que vai vir, o que é que vai acontecer, mas eu tenho certeza que você aí já fez, né, já ungiu a casa, que você está blindado. Então, faça o que Deus está mandando fazer, se blinde, se proteja. Quem acredita, quem não acredita não precisa fazer, mas quem acredita, quem crê na palavra, faça. Então você não perde nada com isso, você só ganha, tá? Ah, mas eu estou revestida desde o dia que eu aceitei Jesus, que eu me converti. Está assim, mas só que eu tenho uma coisa comigo, eu obedeço todos os comandos de Deus. Se Ele mandar eu fazer uma coisa, eu faço. Eu sei que eu estou blindada, que eu estou guardada, que eu estou protegida. Só que a gente não pode ter essa mentalidade de pensar que porque a gente já fez uma aliança com Cristo, é frequentador de igreja, que está tudo certo. Não, eu preciso orar frequentemente, eu preciso clamar, buscar a Deus, eu preciso me revestir com as armaduras de Deus sempre para poder entrar na batalha. Então eu tento sempre estar ativa nisso aqui. Eu não posso ficar com os braços cruzados, desatenta. Eu tenho que ficar atenta para observar as ordens de Deus. As ordens que Deus vai me dar para que eu possa fazer. Lembra que era assim com Josué, com Moisés, com todos os servos de Deus. Quando você for ler a Bíblia, você vai ver que para cada tempo, Deus dava uma ordem diferente para eles. E eles faziam o quê? Obedeciam. Então se Deus fala para mim, faz isso agora, eu faço. Se Deus fala, faz aquilo, eu faço. Não fico tentando entender, questionar. Eu apenas obedeço. Então, se você crer, obedeça. Se não crer, tudo bem, não faz. Mas eu escolhi obedecer e eu já fiz o que Deus mandou fazer. Eu sempre fico atenta para as direções que Ele me dá para cada tempo. Porque quando a gente lê a Bíblia, a gente vê que é assim que Ele faz. Para cada tempo, uma direção diferente. Por quê? As coisas mudam, os tempos mudam, as pessoas mudam. E Deus, Ele tem o controle de tudo? Tem. Só que tem coisas, gente, que acontecem em nossas vidas que são escolhas nossas. E Deus, Ele permite algumas coisas. Ele deixa que a gente faça escolhas, sim. Em alguns momentos Ele vai permitir que tu faça coisas, que tu decida coisas. Então, coisas ruins que acontecem no mundo, você acha que é porque Deus quer? As coisas ruins que acontecem são consequências das escolhas humanas. Deus é bom, Deus é perfeito. Pela vontade de Deus, a vida aqui na Terra seria uma maravilha. Se você ler ali Gênesis, você vai ver que o pecado entrou no mundo por uma escolha do homem, por uma escolha do ser humano. Não foi Deus que escolheu que o pecado entrasse. Nós que escolhemos. Então tem coisas que acontecem que é por causa do homem. A culpa não é de Deus, a culpa é nossa mesmo, a culpa é do ser humano. Então para cada tempo, Deus vai dar direções ali diferentes para você e você tem que ficar atento. Ele pode falar coisas para mim que talvez não sirva para você, ou ele pode falar coisas para você que talvez não sirva para mim. Então a gente precisa ficar ligado quanto a isso. Quando eu acordei desse sonho, essa palavra estava muito forte. E eu vou compartilhar com vocês aqui. 2 Crônicas 7,14 diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha presença e se desviar dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se você parar para observar aqui, ele está falando sobre o povo dele, ele está falando se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ele não está falando de estranhos. Deus não está falando daqueles que não servem, ele está falando do povo dele, dos que servem. E nós temos aquela mania de ficar observando só o comportamento do ímpio. A gente fala assim, porque o ímpio está fazendo isso, porque o ímpio está fazendo aquilo. Só que quando a gente para ler esse versículo aqui, 2 Crônicas 7,14, Deus está falando aqui do povo dele, do povo de dentro. Ele não está falando dos de fora. Então a gente fala muito acerca do pecado do ímpio, mas e os nossos pecados? E os pecados do povo de Deus? E os pecados que estão ali no meio da igreja? Das pessoas que fazem parte do corpo de Cristo? Que são pessoas imperfeitas, falhas, pecadoras? Então, e os nossos pecados? E as nossas falhas? E os nossos erros? Nós temos que nos preocupar com isso. Nós temos que olhar para nós, nos examinarmos todos os dias. Algo que eu estava conversando com os amigos esses dias é que as pessoas têm aquela mania, né, de falar assim, de incentivar o homem a examinar a si mesmo, porém só no dia da Santa Ceia, só na época de Santa Ceia da igreja. E a Bíblia fala o quê? Examine o homem a si mesmo. É para a gente se examinar. Isso tem que ser feito, não é só no dia da Santa Ceia, não. Isso tem que ser feito de modo assíduo. A gente tem que fazer isso com uma certa frequência. Parar,
assim no final do dia, pegar um dia na semana, e observar quais têm sido as suas ações aqui na terra. Você tem sido pedra de tropeço na vida de alguém? Você tem sido pedra de tropeço na sua própria vida? Como você tem sido como cristão? Você tem representado Cristo? Tem sido embaixador de Cristo aqui na terra ou não? Então aqui Deus está falando do seu povo, não é de estranho, é do seu povo. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se esse povo se humilhar, se esse povo orar, o que é se humilhar? É se lançar, falar, Deus, eu estou aqui, estou me entregando totalmente, eu não resisto mais, eu preciso me entregar para o Senhor, eu me humilho na tua presença aqui agora. Humilhação é reconhecer os seus pecados, as suas falhas. Isso é humilhação, é se humilhar, é reconhecer que você depende de Deus, que você precisa de Deus e que você é falho e pecador, que você não é perfeito. Então a gente tem que ter essa visão de humilhação, sabe? Fazer um propósito, uma oração, um jejum de humilhação mesmo, para pedir perdão a Deus pelos pecados, se arrepender dos nossos maus caminhos. Então se esse povo aqui, que é o povo de Deus, não são os estranhos, são o povo de Deus, se esse povo se humilhar, orar, buscar a face do Senhor e se converter, se arrepender dos seus maus caminhos, ou seja, se arrepender é reconhecer que você pecou, que você falhou, que você peca, que você falha, deixar de praticar aquele caminho mau. Então algo que a gente precisa sempre perguntar, Senhor, me mostra se há algum caminho mau em mim, porque eu não quero viver assim, eu não quero praticar a maldade, eu quero mudança. Então, se o povo de Deus fazer essas coisas aqui, olha o que acontece, gente, olha o que ele diz aqui. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Muitas coisas que têm acontecido na terra não é só por causa do ímpio, não é por causa dos que estão dentro. Porque nós também pecamos, nós falhamos, porque todos pecaram, todos, não foram alguns, foram todos pecaram. Então nós também, que estamos na casa de Deus, que somos cristãos, que servimos, nós também pecamos. Então a gente tem que parar para observar como nós estamos diante de Deus. Precisamos consertar aquilo que tem que ser consertado, só que parece que não dá tempo, as pessoas estão muito focadas em outras coisas. Às vezes as distrações que acontecem ali, tanto dentro dos templos quanto fora deles, as distrações que acontecem que o inimigo coloca ali dentro, fofoca, contenda, intriga, inveja, a gente acaba se dispersando com essas coisas e esquece de parar para nos examinarmos, para viver o verdadeiro evangelho. Então algo que o Espírito Santo começou a ministrar em meu espírito em 2022 foi sobre isso, sobre distrações. Ele começou a falar, olha, isso aqui é distração, então esquece isso, sai desse meio, não foca nisso, porque isso está te distraindo, te tirando do foco. Foca naquilo que eu mando tu fazer, o que eu quero que tu faça. Então, temos que observar sobre essas distrações, observar se não tem algo ali que está te tirando e que pode até mesmo fazer você perder a sua salvação. Então vamos ter cuidado com isso, vamos nos examinar, vamos se reunir com o povo para orar, para buscar. Não se reúna com amigos cristãos só para comer, para conversar, para assistir filme. Se reúna para orar, para falar de Deus, para buscar a face do Senhor, porque um ajuda o outro, um incentiva o outro. Eu vejo que isso está faltando, e eu falo porque eu tenho muito tempo dentro da igreja e pouco eu vejo isso. Durante a minha vida, muito pouco eu vi isso, pessoas tendo esse hábito de se reunir para buscar, para orar. Geralmente, a reunião são para outras coisas, é para comer, é para coisas do tipo, e não para buscar a face do Senhor, e Deus não é a prioridade de muita gente. Essa é uma realidade. A gente às vezes acaba colocando o secular muito ali no nosso foco principal e esquece do reino de Deus. E isso tem